Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Queria agradecer-vos as várias mensagens que tenho recebido a propósito do livro. Tem sido muito bom receber o vosso feedback, que tem sido, acho que sem exceção, muito positivo. Mas também queria dizer-vos que estejam à vontade para partilhar críticas. Pontos que achem que eu enfatizei em demasia, que não abordei, aspectos que deixei de fora ou em relação aos quais vocês discordem da minha perspectiva. Eu sou daquelas pessoas que apreciam muito também feedback negativo. As críticas construtivas são muito úteis. Estejam à vontade, por isso, para enviar comentários em relação ao livro ou em relação ao podcast, através dos vários canais, através do e-mail 45graus@gmx.com ou através das redes sociais, sendo que hoje em dia acabo por utilizar mais o Instagram ou o Twitter. Se quiserem deixar comentários públicos, as redes sociais são melhores. Se quiserem enviá-lo em privado, o e-mail é aquele que garante que eu respondo mais rapidamente. Mas vamos ao episódio de hoje. O convidado é o químico Nuno Maulido e conversámos a propósito do livro que publicou recentemente, juntamente com Tanja Traxler, chamado Como se transforma o ar em pão? Estas e outras questões a que só a química sabe responder. O Nuno, como já perceberam, é químico e é professor catedrático na Universidade de Viena, na Áustria, onde é também diretor do Instituto de Química Orgânica. Muitos de vós terão ouvido falar do Nuno pela primeira vez em 2019, quando foi eleito na Áustria Cientista do Ano. Essa foi talvez a distinção mais vistosa do grande público, mas não a única, e aliás o Nuno é também o mais novo membro permanente da Academia de Ciências Austríaca e o único estrangeiro fora dos países germanófilos a integrá-la. O impacto desse prémio acabou por motivar a escrita deste livro, que pretende divulgar esta área da ciência junto do grande público, explicando questões a que, como diz o subtítulo, só a química sabe responder. E na nossa conversa começámos precisamente por discutir a importância da divulgação de ciência e o porquê da química ser ainda, talvez, menos divulgada do que outras áreas e os químicos muitas vezes menos proativos do que outros cientistas neste trabalho de contacto com o grande público. Eu próprio, como digo no início, tenho tido vários convidados físicos e biólogos, por exemplo, mas o Nuno é apenas o segundo químico que recebo no 45 Graus. Falámos também de vários aspectos mais técnicos da química e aqui vale a pena clarificar alguma terminologia que o convidado utiliza. A química, para relembrar, estuda sobretudo moléculas e o modo como estas se formam a partir dos átomos, sejam eles átomos de hidrogênio, oxigênio, carbono, etc. Para formar moléculas, o que acontece é que os átomos unem-se, partilhando entre si um ou mais eletrões da sua camada exterior. E como o convidado refere a certo ponto, existem vários tipos de ligações. Quando cada átomo partilha um único eletrão, estamos a falar de uma ligação simples. É o que acontece, por exemplo, nas moléculas de água, com 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, e daí o H2O. Mas pode haver também ligações duplas ou mesmo triplas, em que os átomos se ligam via 3 eletrões partilhados. E quanto maior o número de ligações, como o Nuno explica, mais difícil será quebrá-las em laboratório, sendo que isso é essencial se quisermos sintetizar compostos novos e, na verdade, explica muitos dos desafios da química moderna que abordamos nesta conversa. Na nossa conversa, focámos-nos sobretudo na área de investigação do Nuno, a química orgânica, que trata do estudo de todas as moléculas que têm na sua base átomos de carbono. E aqui cabe muita coisa, porque as moléculas com base em carbono estão não só em muitos produtos familiares do mundo moderno, como os combustíveis fósseis ou os plásticos, mas também, mais importante ainda, em toda a vida que existe na Terra. Falámos por isso de alguns processos químicos essenciais ao mundo moderno, como o de Haber-Bosch, dos seus custos e impactos, como a poluição, e também da dificuldade que continua a existir, mesmo com todos os progressos na química, em replicar em laboratório muitas das reações que os seres vivos, como as bactérias, conseguem fazer. E isto implica que muitos dos métodos que a indústria química utiliza para produzir determinados componentes são, na prática, força bruta quando comparados com a subtileza de muitos processos biológicos que existem. Isso levou-nos a falar do papel do carbono em todas as formas de vida que existem na Terra, colocando, por exemplo, uma questão que atormenta há muito os cientistas. Será que era forçoso que todas as formas de vida fossem baseadas em carbono, ou isso é simplesmente uma coincidência? Finalmente, no último trecho da conversa, abordámos ainda a química que existe naquilo que comemos e alguns mitos que ainda subsistem nesta área. Deixo-vos então com o Nuno Maulido, não sem antes agradecer, como de costume, aos novos mecenas do 45 Graus, muito obrigado ao Ruben de Bragança, também ao Cristiano Mendes e ao Carlos Oliveira, e agradeço também à Carmen Camacho, ao João Almeida Domingues e ao João Freitas. Muito obrigado a todos e espero que gostem deste episódio. Nuno Maulido, muito bem-vindo ao 45 Graus. Muito obrigado pelo convite. Eu tenho que começar por um pedido de desculpa à comunidade dos químicos, porque és quase o primeiro químico que eu recebo no podcast e já vou quase para 120 episódios. Mal mais tarde que nunca, não é? Na verdade, isto não é estritamente verdade, porque eu estava a pensar nisto hoje de manhã
A Zita Martins tem formação de base em Química, Sim, mas depois ela especializou. Curso. Foram colegas de curso. Sim. Boa. Olha, eu não sabia dessa. Depois ela acabou por seguir outro caminho, portanto, se quisermos ser justos, depois o primeiro químico de. O que ela faz ainda é Química, portanto. Ainda é, pois, é verdade. É só uma aplicação que é diferente, mas na base o que ela faz é Química, portanto, até podes dizer que estás a entrevistar o segundo químico. Sim, ok, está bem, boa. Então, acho que sim. Assim te sinto melhor. Mas por acaso até um ponto interessante, porque não foi uma coisa deliberada, mas eu acho que não acontece por acaso. Ou seja, acho que a química acaba por ficar ali. Aliás, muitas vezes até é chamada a ciência do meio, por causa disso, acaba por ficar um bocado entre a física e a biologia, e portanto acaba por estar menos próxima do grande público, se quisermos. Porquê é que achas que isso acontece? Entre a física e a biologia, apenas por uma questão de escala, não é? Sim. Porque em geral a física cai em escalas subatómicas, enquanto a química Exato. está na escala atómica molecular e a biologia, em princípio, na escala supramolecular. Exato, é isso. O que eu acho é que isso faz da química transversal, e se calhar discordo daquilo que dizes pela simples razão de que tanto a física como a biologia estão próximas do público, porque não haveria razão para a química também não estar, se fosse uma questão de escala ou uma questão de posicionamento. Eu acho que tem mesmo a ver com a falta de personalidades e de vocação entre a comunidade dos químicos nestes últimos anos para fazer este trabalho de divulgação e de comunicação com o público em geral. E tu achas que isso acontece porquê? Ou seja, é um acaso ou há... A minha intuição era basicamente esta, mas é uma coisa muito rudimentar. Não é? A biologia apela mais às pessoas por razões óbvias, não é? Porque é mais concreta, não é? Nós identificamos mais e, além disso, toca numa série de coisas que são úteis, desde logo para a saúde. No caso da física, por exemplo, é mais misterioso, mas aí pode ter a ver com... Não sei, tenho ideia que como a física requer um grau de abstração enorme, se calhar também atrai o tipo de pessoa com até às vezes com um pendor mais filosófico, ou que depois presta aquele, sei lá, o Einstein é a figura óbvia, não é? Que depois presta a um tipo de... Sendo a área de todas até a mais obscura, a mais intransponível, depois acho que se calhar paradoxalmente presta-se mais a essa divulgação. Não sei, mas não... Mas não podemos esquecer o facto de terem existido dezenas, centenas de físicos nestas últimas décadas que fizeram um trabalho mesmo muito profundo de comunicação e de explicar à sociedade em geral. Sim. Por alguma razão é que quando aparece o bosão de Higgs, que é uma partícula com propriedades muito estranhas e muito difícil de entender, acho que os próprios físicos têm dificuldade em perceber o que aquilo realmente é, rapidamente alguém inventa um jargão ou um chavão tipo partícula de Deus, não é? Exato, e com isso conquista e captura a imaginação coletiva de toda a população. Quando foi atribuído um prémio Nobel da Física para a descoberta das ondas gravitacionais, ninguém neste mundo sabe explicar o que é que são as ondas gravitacionais, muito menos porque é que a minha vida amanhã vai ser melhor porque estas ondas foram descobertas. Exato. No entanto, houve um trabalho de PR muito, muito bem feito para justificar e para explicar realmente as virtudes disto. Eu acho que o que falta na química, o que tem faltado na química, e o que se nota, pelo menos o que eu noto nestes últimos anos, é que sou professor e tenho certo contacto com colegas na área, é que há um certo desdém, que é histórico, pela atividade de comunicação de ciência, e geralmente era admitido que quem faz comunicação de ciência é quem não é bom em investigação e quem não tem mais nada para fazer, e por isso sobra tempo para ir às escolas fazer experiências giras. E eu acho que o que a física ganhou foi em ter entre os seus mais brilhantes expoentes pessoas que também se dedicaram muito a perceber como é que se transpõe a fronteira. Sim, o Carl Sagan, por exemplo. Né? Ele talvez seja um até mais óbvio. Né? Ou o Richard Feynman. Ou Feynman, pois. Que, de facto, um físico de altíssimo calibre, mas que escreveu imensos livros e que fez imensas coisas para o público em geral. E eu acho que essas pessoas não têm existido na química. Os melhores químicos têm ficado um bocadinho arredados da divulgação e da comunicação. E quem a tem feito, se calhar, nem sempre tem esta visão de perspectiva, que é muito importante, e é isso que é preciso ter para ser capaz de explicar ao público. Não é só chegar ao frente das pessoas e fazer experiências giras e fazer rebentar coisas. Claro. É preciso ter uma capacidade filosófica, como tu disseste, exato, de perceber a lógica de tudo isto no grande panorama que é a vida humana e o nosso universo. Quando tu entras na ciência mais fundamental no sentido de tratar dos fundamentos e de não estar ligada a aplicações concretas, imediatas, é obviamente muito mais difícil de transmitir isso às pessoas. Não é? E depois acontece esse paradoxo que tu dizias, parece que a física, por tratar de coisas tão obscuras, depois quase que puxa esse lado metafísico. As ondas gravitacionais, por exemplo, o exemplo que deste do bosão de Higgs é um excelente exemplo. Quer dizer, quem interessa o bosão de Higgs? Né? Que é uma coisa completamente... E depois tens coisas do lado da química, como...
É a partícula de Deus que quase não interessa ao menino Jesus. Exato. Correu-me agora esta. Porque é uma coisa, quer dizer, obviamente ultra interessante do ponto de vista intelectual e de conhecimento dos fundamentos do mundo, quer dizer, mas do ponto de vista da aplicação prática, zero, não é? Mas tem esse lado um bocado metafísico. E depois tu tens do lado da química, no teu livro falas de imensos aspectos, e a química está em todo lado, quer dizer, Mas as pessoas não se apercebiam disso, e Sim. A química é um excelente case study para aquilo que acontece quando uma ciência fundamental perde o contacto no dia-a-dia com a sociedade em geral. Porque o que se assistiu nestes últimos anos é uma perversão da linguagem no que diz respeito à linguagem da nossa disciplina. Quando a ideia de que compostos químicos por si só são algo a evitar e que não queremos ter compostos químicos na nossa comida, não queremos compostos químicos na nossa roupa, não queremos compostos químicos na nossa água, é o que acontece quando se deixam as coisas mais ou menos andar sem haver uma tentativa continuada de explicar às pessoas porque é que isto serve. E a maior parte das pessoas que leem o livro e que veem esses exemplos que tu falaste, e que se calhar não vamos falar agora nesta conversa, dizem-me sempre, eu não sabia que isto tudo tinha a ver com química. Que é paradoxal, pois tudo é química. Como é que podia haver dúvida de que há alguma coisa que acontece não tem a ver com desde química? logo, claro. Não é? Não, e ainda por cima, por acaso, eu estava a ler o teu livro e estava a pensar, este livro podia ser escrito em torno, por exemplo, de uma visita ao supermercado. Por exemplo, era o suficiente para cobrir logo uma série de coisas, porque tens desde a comida, às bebidas, produtos de limpeza, a farmácia se estiver lá incluída, utensílios de plástico, não é? E até, sendo um bocadinho mais criativos do lado da energia, está lá quase tudo. Ou por outra, a química está em tudo, não é? Tudo que seja produtos modernos tem... Bem, modernos ou não é? Mas aqui química, enquanto indústria química, está em tudo. Olha que essa de ida ao supermercado, vou tomar aqui nota. Pode ser uma ideia para um novo livro. Exato. Obrigado. Eu depois escrevo-te uns agradecimentos. Boa. Uma frase. Mas te esqueces, eu não levo a mal, que eu acabei recentemente de escrever um livro e estava, ao escrever os agradecimentos, estava o tempo todo a pensar, se eu me esqueço de alguém, que isto depois é impresso e é uma chatice, mas a pessoa não faz por mal, não é? Porque às vezes são tantas pessoas que é difícil. E quando se chega ao fim, a pessoa quer acabar. E portanto escreve os agradecimentos assim... Isso, exatamente. Um bocadinho na rapidez do momento. Sim, por acaso é engraçado, não é preciso... Tens que te forçar a colocar alguma atenção naquilo, não é? Porque tu queres... Se fosse no começo, se calhar escrevia-se melhor. É verdade, exatamente. É mesmo isso, por acaso pensei nisso, é engraçado. Olha, voltando isto centra aqui um bocado a conversa, começando no início. A tua área da química é a área da química orgânica, que é uma área específica da química. Outra palavra abusadíssima. Os alimentos orgânicos, ou alimentação, agricultura orgânica, ou sei lá o que as pessoas agora chamam orgânico. Sim. Não tem nada a ver. O objetivo da palavra orgânico na definição de química orgânica e química inorgânica é apenas a química dos compostos de carbono. Curiosamente, nos bons velhos tempos, a química orgânica foi chamada de orgânica porque tinha alguma coisa a ver com a vida. Enquanto a química inorgânica eram, em princípio, compostos aos quais não estavam associados padrões vitais. Portanto, a química orgânica era a química das coisas que vivem, e a química inorgânica era a química dos metais, dos minerais, das rochas, tudo coisas que são inanimadas. Pois, como é óbvio, com o passar do tempo evoluiu para a química dos compostos de carbono e a química dos compostos que não têm carbono, mas uma grande parte da química inorgânica hoje em dia, para te mostrar como todas estas denominações são falaciosas, uma grande parte de quem faz química inorgânica hoje passa o tempo todo a trabalhar com compostos orgânicos. Então há uma área que se chama a química organometálica, que é uma mistura de metais e compostos de carbono. Portanto, mesmo as definições antigas, a química orgânica foi definida em 1828 por um senhor que, a partir de carbonato de amónio, parece que cá estiver errado, mas um composto qualquer inorgânico com o sal amónio, fez ureia. E a ureia, como por exemplo na urina e não sei o quê, é um composto essencial para a vida, estava ligada a algo de vital. Como é que é possível fazer algo de vital, que é um composto que se sabe existe nos seres vivos, a partir de um mineral qualquer extraído de umas rochas? Foi um bocadinho quebrar dessa fronteira entre a química das coisas inanimadas e a química das coisas que vivem, que respiram. Afinal, o orgânico não era uma coisa mágica, né? Que só era produzido no corpo. Que só era produzido pelos seres vivos. É verdade. Ou seja, a química, aquilo que nós chamamos de química orgânica, hoje em dia trata de uma série de coisas que não são orgânicas, desde que sejam com compostos de carbono, como por exemplo os hidrocarbonetos. Não é? Exatamente. E também tem a ver com muitas coisas que não são de todo ligadas à vida. Por exemplo, o grafeno, o tal material que ganhou o Prémio Nobel da Física, curiosamente. Lá está. Exato. Os físicos, mas foi considerado que os físicos até aí demonstraram como estão sempre atentos àquilo que o público gosta e àquilo que captura o público. São um bocadinho
media darling, public darling, foram roubar, entre aspas, uma descoberta que é uma descoberta puramente química, de química orgânica. Grafeno não é mais do que mata de átomos de carbono ligados uns aos outros numa cadeia com uma dimensão bidimensional, tipo, não sai das duas dimensões, é uma folha de papel. Como é que eles reclamaram isso como descoberta para o Prémio Nobel da Física? Porque, como é óbvio, as propriedades do grafeno são muito interessantes em termos de condução, de carga e não sei o quê, e como base para materiais super light, muito ligeiros, muito leves, mas com uma resistência mecânica enorme. Mas que é uma descoberta da química. Mas eles perceberam, olha, esta podíamos roubar para nós e vai ser giro de explicar às pessoas, porque se explica com um pedaço de fita cola e um lápis, porque no fundo é a camada mais pequena de átomos de carbono que se consegue retirar de um pedacinho de grafite, de um pedaço de grafite é o lápis que a gente usa para escrever. Como é que a partir disso se faz um Prémio Nobel da Física, quando na verdade aquilo era uma descoberta da química? Mas também lhe digo a verdade. Se ficassem à espera que o grafeno fosse ganhar um Prémio Nobel da Química, provavelmente ele não tinha ganho. Esse Prémio Nobel é de 2009, uma coisa assim, foi mais ou menos naquela altura, e depois estava no Max Planck, 2009, 2010. Eu imagino que 12 anos mais tarde, se calhar ainda não teria ganho. Mas porquê? Porque os químicos são muito conservadores. Por exemplo, uma coisa que também é notável na física é, este ano descobre-se as ondas gravitacionais, 6 meses depois está a ganhar o Prémio Nobel. É verdade. A partícula, o bosão de Higgs, finalmente é identificado, 1 ano depois está a ganhar o Prémio Nobel. Raríssimo, ou diria quase impossível, de acontecer na química. Todas as descobertas que ganham o Prémio Nobel na Química ganham-no décadas, se não mais do que décadas após terem sido descobertas. Mas por que tu achas que isto acontece? Tem-se menos certeza em relação à descoberta? Somos uma comunidade muito conservadora. No geral é isso. Os químicos são uma comunidade muito conservadora e, portanto, é preciso muito tempo até se gerar um certo consenso em torno de algo. Porque um dos grandes riscos da química também era, se nós dessemos o Prémio Nobel muito rapidamente, certas coisas o ganhariam antes de realmente demonstrarem que têm a aplicabilidade e o alcance que se supõe. O organocatálise foi descoberta, por assim dizer, em 2000, 2001, 1999. Para aí, em 2010, já era mais ou menos evidente que teria eventualmente o potencial para ganhar um Prémio Nobel. E assim tivesse que ficar mais 11 anos para o ganhar, e eu acho que até foi um Prémio Nobel bastante cedo. Porque os acoplamentos com paládio que ganharam em 2010 são descobertas que, na sua maioria, vêm dos anos 70, 80. Portanto, demorar 30 anos é quase como se ficasse à espera que as pessoas morressem para depois começarem a dar prémios Nobel. Agora fiquei curioso com essa explicação, nunca tinha pensado nisso, mas tem a ver com alguns prémios Nobel que tenham sido atribuídos na química e que depois tenham causado arrependimentos, sei lá, como aconteceu na medicina com o nosso Egas Muniz, não é? Não falas disso. Nem me falas disso. Sabes, quando eu era pequeno, o meu pai trabalhava no Santa Maria e eu ia muitas vezes lá ter com ele, e já depois mesmo na adolescência, porque o Instituto Gregoriano de Lisboa, onde eu estudei piano e música, é ali a 10 minutos. Que é deixar de ter as Forças Armadas, subindo as Forças Armadas, chega-se ao Santa Maria, e eu ia lá muitas vezes ter com o meu pai. E lembro-me muitas vezes de ir ter à parte do ensino, a parte onde está a Faculdade de Medicina, e entrar por aquela entrada onde está logo ali uma estátua do Egas Muniz, imponente, com a sua batina e com um ar mesmo de scholar, de reputed scholar. E eu lembro de passar muitas vezes e fazer até às vezes uma espécie de um Ariopse, assim, uma véniazinha, porque estava escrito para a da medicina, não sei o quê. Mas, como bem dizes, depois de ler um bocadinho no Wikipedia as coisas assim, percebe-se que afinal não foi assim bem aquilo. Não, curiosamente, a química raramente deu prémios Nobel, mas mesmo já em termos históricos, raramente deu prémios Nobel a coisas descobertas no próprio ano. Não tenho a certeza, teria que fazer um levantamento cuidadoso, mas a esmagadora maioria são dados tão tarde que acaba muitas vezes por falhar pessoas que, entretanto, morreram, ou acaba por nunca dar prémios que toda a gente diz, mas porquê é que vocês não dão este prémio? O Carlo de Gerassi, curiosamente nascido em Viena, aqui, que viveu até aos 90 anos, e estava bom, de saúde e lúcido, que é o pai e o inventor da pílula contraceptiva. Não consigo imaginar contributos da química com mais impacto para a nossa sociedade do que esse. E por alguma razão que me escapa, o Comitê Nobel nunca quis. Que nomeações ele deve ter recebido, de certeza. Sim. E era um prémio Nobel que até se podia dar em 2000, em 2010. Não era coisa que... Pronto, ele fez as descobertas dos anos 50, não é? Mas não era coisa que pudesse dizer já é tarde demais. No dia em que houver mulheres que nunca mais tomem pílulas contraceptivas, pronto, pode dizer assim. Agora já passou um bocadinho do tempo, já não é bem a coisa certa. Sim. Mas é uma disciplina em que, pronto,
Eu acho que desde o começo, se for ver os primeiros prémios Nobel, 1901, 1902, também são para coisas que vinham já dos 1860, 1870, os grandes gigantes, que já eram gigantes da química nesse tempo. Nunca, ou quase nunca, foram coisas descobertas no próprio ano, ou um ano depois, ou um ano antes. Já houve alguns erros, agora que falas disso, agora que estou a pensar, eu conheço-os da minha área. Há um senhor que nos anos 20, está assim em 28, como é que ele se chama? O Adolf Windaus, e mais não sei quem, que me escapa agora o nome, ganharam o prémio Nobel por um trabalho que fizeram na elucidação das estruturas dos esteroides, entre os quais o colesterol. E eles propuseram uma estrutura para o colesterol, X, ganharam o prémio Nobel, e depois veio saber 10 anos depois que a estrutura que eles propuseram estava errada, mas tipo, boa de errada. E portanto, se calhar foram coisas dessas que deixaram o Comitê Nobel assim com um bocadinho de conservadorismo e com medo de, se calhar deixa ver se isto sobrevive da test of time. Exato. Mas depois às vezes arriscam-se as pessoas já não estarem lá. No prémio Nobel do Palladio em 2010 há pelo menos mais uma ou duas pessoas que, se estivessem vivas, teriam sido contenders para o terem ganho, mas simplesmente esperaram um tempo a mais. Neste agora 2021, que é uma área que até é bastante próxima daqui da minha, química orgânica, e uma pessoa, o prémio Nobel chegou ao 0 degrees of separation, né? Quem o ganhou é uma pessoa com quem eu trabalhei diretamente, portanto já não pode ficar mais próximo. Pode. Depois só se for eu mesmo, não é? E teria provavelmente havido uma terceira pessoa que também estava associada a esses trabalhos logo desde o começo, que provavelmente também teria ganho e que entretanto morreu de maneira inesperada há 6, 7 anos. Que eu ainda vi, podia contar aqui umas histórias que nunca mais acabavam, que viveu muito da sua vida com um rancor enorme de um dos outros laureados, que considera ter-lhe roubado não sei o quê e não lhe ter dado o devido crédito e não sei o quê. E esse laureado organizou um grande congresso internacional sobre a disciplina, sobre o tema organocatalysis, que foi a primeira e única vez em que todas as pessoas do who is who daquela área se encontraram. Havia até pessoas que publicavam coisas mais ou menos em contradição umas das outras, mas que nunca se tinham visto num congresso e encontraram-se ali em direto. E esse senhor apareceu, e no meio daquele ambiente de festa, tipo, estamos a celebrar a disciplina que, quem sabe, um dia destes poderá ganhar um prémio Nobel, foi à casa da pessoa que estava a organizar fazer uma apresentação em que, no fundo, tentava desmontar as contribuições dessa pessoa, que, na verdade, ele não contribuiu aquilo que ele diz que contribuiu, porque fui eu que não sei o quê. Estragou o ambiente todo, ficou tudo chateadíssimo. E, no fundo, ele acabou por se enterrar um bocadinho ali, porque as pessoas disseram, mesmo que pudesse até ter alguma razão, não é o momento, não é o sítio, nem é a maneira, nem é o sítio. Ele convidou-te, ele pagou das despesas de alojamento e de viagem, ele convidou toda a gente para estar aqui e falarmos disto, não é para fazer um ajuste de contas. E ele apareceu quase para fazer um ajuste de contas que, na verdade, caiu em saco roto. Mas eu acredito que ele teria ganho, provavelmente com maus fígados, morreu 6, 7 anos depois desse evento. Portanto, isto, na vida, maus fígados não assistem. Exatamente. Mas o facto de demorar muito tempo a atribuir os prémios também pode gerar alguma desmotivação, não é? Não, porque as pessoas, eu acho que, quer dizer, algumas pessoas sim, mas eu acho que não se pode viver a vida a trabalhar para prémios. Não, claro, mas... A pessoa faz uma descoberta importante e quer que essa descoberta se torne o mais importante possível porque quer contribuir para a humanidade. E depois, a seguir a isso, há a certeza de ganhar montes de prémios. Se não ganhar aquele prémio, por amor de Deus. Sim, também é verdade. Estava a pensar porque é que isso poderia acontecer, por exemplo, essa diferença face à física, mas também pode ter... Eu acho que aí o outlier será a física, porque na química, como noutras áreas da ciência, a investigação começa no laboratório e depois tu vais ganhando graus de certeza crescentes. Na física é um bocadinho ao contrário. A investigação termina no laboratório. Pois é. O bosão de Higgs já tinha sido postulado há imenso tempo, não é? E aquilo terminou quando finalmente se confirmou, não é? Também estava a ocorrer isso mesmo agora. É isso mesmo. E a investigação na química termina quando se chega a algum tipo de aplicação. Não termina, mas atinge o zénite quando se chega a uma aplicação ou um conjunto de aplicações que realmente mudou a vida das pessoas. E Exato. Isso acontece a jusante. Enquanto no outro caso acontece quase a montante. Exatamente. Tens toda a razão. Podíamos escrever um livro sobre isto. Eu agora estou um bocadinho a pensar o que é que se podia. Já tens 2 ideias. É verdade, já tenho 2 ideias. Maravilha, estas conversas temos que fazer mais umas. Boa, excelente. Já vamos às aplicações práticas da química, mas eu não resisto a fazer-te uma pergunta em relação à tua área da química orgânica que falávamos há bocadinho. Olha, precisamente relacionada com o episódio com a Zita Martins, porque eu lembro-me de termos falado do facto incontornável que é o facto da vida, como tu dizias há bocadinho, ser baseada em
carbono. Ou seja, toda a vida na Terra é possível porque tem uma espécie de coluna vertebrada, não é? Aqui temos a usar uma dupla analogia, não é? Tem por base o carbono. E uma pergunta que se faz sempre é até que ponto é que isto teria de ser assim? Não é? E, por exemplo, havendo vida noutros planetas, e aqui vida, pode ser vida unicelular, não é? Não estamos necessariamente a pensar em seres verdes. Ela terá de ter base em carbono, sim ou não? E não tendo, que outros elementos é que seriam bons candidatos? Sabe Deus, nós gostamos muito de nos arrogar que temos uma grande imaginação. Mas, na verdade, a nossa imaginação é sempre constrangida e limitada por aquilo que nós sabemos. Exatamente. É muito difícil imaginar uma vida com esta sofisticação de processos com outros elementos que não sejam carbono. E porquê é que o carbono é tão bom? Mas podes fazer uma pergunta que até é mais fundamental, que costumo fazer aos meus alunos na cadeira de mestrado que ensino, que é: porquê é que a natureza decidiu fazer aminoácidos e não hidroxiácidos? Aminoácidos são compostos em que um átomo de carbono está ligado a uma função ácido e uma função aminoácidos. O amino é um átomo de azoto, é um N, como no nitrogênio. Porquê é que a natureza escolheu o azoto em vez de escolher, por exemplo, o oxigênio? Também existem hidroxiácidos, em que em vez de ter um azoto, é um O, um oxigênio, um OH. E também podia imaginar fazer oligómeros ou polímeros, as proteínas são polímeros de aminoácidos, a partir de alfa-hidroxiácidos, que teriam uma fórmula tipo poliéster, em vez de ter uma fórmula poliamida. No fundo, é um bocadinho a natureza decidiu que, como material de construção, valia mais a pena usar poliamidas do que poliésteres. Valia mais a pena nylon do que uma camisola de poliéster. Tem toda a razão, porque em termos de robustez e de resistência tem outro valor. Mas a pergunta que eu me coloco é: será que algures no caminho, na árvore bifurcante, trifurcante, ficaram lá para trás outras alternativas? Houve ali alguns organismos que tentaram e que tinham uma mutação que permitia fazer com átomos de oxigênio em vez de com átomos de azoto. E será que eles perderam realmente na concorrência? Falharam? Não se reproduziram mais e, portanto, morreram ali e não aconteceu mais? O que é que terá realmente contribuído para isso, se é que aconteceu isso? Ou será que a natureza não? Os primeiros building blocks que apareceram foram mesmo os aminoácidos, porque não há outra forma de... Na verdade, não faz muito sentido, porque os aminoácidos precisam de formas de azoto que não é o azoto que está na atmosfera. E a maquinaria das enzimas nitrogenase que faz esse trabalho espetacular, que eu acho que é o melhor reconhecimento da nossa inferioridade como seres vivos, é pensarmos que umas bactérias unicelulares, que não lembram ao menos Jesus, são capazes de fazer uma coisa, transformar azoto do ar em amoníaco, o tal transformar ar em pão do livro, exato, já lá vamos, que nós precisamos de séculos de sofisticação para chegar a um processo que consome perto de 5% de toda a energia que é consumida no planeta Terra. 5% de toda a energia consumida no planeta Terra é consumida para fazer uma reação que nós fazemos às 3 pancadas e com um sacrifício enorme, quando há umas bactérias que, à temperatura ambiente e à pressão atmosférica, fazem isso na boa, com umas enzimas que lá têm, que devem ter evoluído ao fim dos milhões de anos, mas nós também tivemos milhões de anos até chegarmos a onde estamos, não é? Portanto... Ainda bem que pegas nisso, que foi uma dúvida que eu tive ao ler o livro, que se aplica aí e se aplica noutros casos. Porque é que nós não conseguimos replicar essa reação que as bactérias fazem naturalmente? Quer dizer, nós conseguimos estudar as bactérias, como é que não conseguimos replicar em laboratório aquela maquinaria? Porque há muito da química que se passa em ambiente biológico que é difícil reproduzir one-to-one no laboratório. Porque os sistemas biológicos, mesmo numa bactéria de um organismo unicelular, são extremamente complicados. É uma bactéria, uma coisa minúscula, que só se consegue ver com um microscópio, tem uma sofisticação em termos dos processos químicos que se passam lá dentro e que estão a decorrer, que não lembra mesmo a ninguém. Por isso é que é tão difícil, por isso é que a pergunta da origem da vida é tão interessante. Pois se nós percebemos quais são as moléculas que são necessárias, até compreendemos quais são a maior parte das reações que têm que acontecer. É assim um bocadinho como... Eu gosto de falar com analogias sempre. Aqueles jogos de... Como é que eles chamam? Pinball. Aquelas máquinas em que a pessoa tem só uns manípulos, umas coisas assim, e põe umas bolas a rodar. O sistema biológico é como se fosse um pinball com milhões de bolas, em que tu sabes que elas estão lá, tu não sabes onde é que elas vieram, nem em que ordem é que elas foram lançadas. E se tu tentares lançá-las por ti só dos diferentes cantos da máquina de pinball, nunca consegues lá chegar, porque há ali qualquer coisa, é aquela dimensão metafísica, que eu acho que é uma coisa que se devia falar muito mais frequentemente, metafísica da vida.
A partir de que ponto é que um sistema, vamos lá ver, em termos básicos, a vida é um sistema fechado de reações químicas em rede, em networking, todas dependentes umas das outras e os produtos de umas são os substratos das próximas e vice-versa. A partir de que momento é que um sistema fechado de reações químicas se torna um ser vivo? Não é? Eu posso fechar aqui um caixotezinho, Claro. pôr um solvente, pôr uns reagentes e gerar um sistema em que há umas reações que estão a andar tipo em rede, tipo hamster na treadmill, que não param. Mas a partir de que momento é que isso se torna vida? A resposta comum é a partir do momento em que esse sistema Se consegue replicar, não é? se consegue replicar, faz mais cópias de si próprio e consegue proteger-se do meio exterior e ou interagir com o meio exterior. Que o sistema consiga ser completamente estanque ao que acontece lá fora, não consegue. Nada é completamente estanque neste universo. Portanto, há de haver sempre coisas de fora que entram. E a partir do momento em que esse sistema é capaz de, em homeostase, ou lá como é que ele se chama, recolher aquilo que entra vindo de fora e expelir aquilo que não lhe interessa mais e manter uma certa regulação, um certo equilíbrio, juntamente com essa ideia do fazer mais cópias de si mesmo para evitar que um dia dá-lhe um treco e não há mais isto, isso é que é um sistema vivo. E eu acho que esse é um desafio muito apelativo para quem faz investigação na origem da vida, será que vocês são capazes, num tubo de ensaio, de começar a gerar um sistema? Porque isto teve que vir de algum lado, não é? Exato, sim. E no começo não havia 50 mil bolas dentro do pinball. No começo havia certeza só 2, ou 4, ou 6, ou 8, ou 10. Sim. Será que a partir de uns números X de bolas a rolar no pinball dentro de um tubo de ensaio se consegue lentamente aumentar o número de reações até aquilo de repente se transformar? É o filme do Frankenstein, não é? Vamos pondo uns farrapos aqui, cozendo umas coisas ali, faz uma espécie de uma cabeça, uns braços, umas coisas, olha, de repente aquilo ganha vida. Eu digo, olá mestre, sou eu. Provavelmente estamos muito longe disso, né? Tanto quanto sei, a investigação que se tem feito é de tentar que moléculas até RNA e não DNA, porque terá sido por aí que começou, se comecem a autorreplicar, não é? Mas entre isso e um ser vivo, mesmo a bactéria básica, é um mundo de diferença. E não é preciso ser RNA. Há uma área da química orgânica que se chama Química de Sistemas, Systems Chemistry, em que eles passam o tempo todo a desenvolver ou a desenhar sistemas que façam autorreplicação. Portanto, moléculas que façam mais cópias de si próprias. Se já isso é um desafio enorme e não tem relevância por si só, quer dizer, tem relevância, mas não tem uma relevância enorme no sentido de agora já sabemos como é que a vida se faz. Não. Por uma molécula fazer mais cópias de si mesma, não quer dizer que um organismo faz de forma programada e consciente, ou consciente, lá está, entre aspas, mais cópias de si mesmo. Mas já está. Se é tão difícil encontrar moléculas e programar moléculas para fazerem cópias de si mesmo, como não será fazer um organismo inteiro fazer uma cópia de si próprio. E funcionar. E funcionar. Porque a parte da impressora parece relativamente simples comparado com o trabalho de escrever o texto. Claro, nós nem com os impresso. clones, com a genética e clonagem, não sei o quê, conseguimos necessariamente fazer clones como deve ser de coisas. Sim. Isso é para que tu estavas a aludir há bocadinho, é bom. Portanto, não referiste, mas estavas a aludir ao processo de Haber-Bosch, né? Acho que é assim que se diz, sim. Que é, olha, um bom exemplo daquilo que nós falávamos no início, não é? Porque há quem lhe chama a maior descoberta científica de sempre, talvez seja um bocadinho exagerado, mas seguramente foi das maiores. Uma das maiores. E é relativamente pouco conhecido, eu diria, não é? Estou a ser prudente, não é? Comparado com o bóson de Higgs, por exemplo, só para citar o bóson de Higgs, não falando sequer da... E as pessoas não têm a noção de que sem o Haber-Bosch, mas também tem a ver um bocadinho com a falta de trabalho da química, porque, vamos ser muito sinceros, o trabalho de base da chamada crop protection, a agroquímica, é uma coisa que tem péssima reputação. Pois. Não é? Não quero pesticidas, não quero herbicidas. Mas tem agora, não é? Não tinha. Cá nos anos 1930, 1940 não tinha, mas pronto, entretanto passaram-se alguns aninhos. Pois, é verdade. Há algumas décadas. Sim. E já agora, Nuno, desculpa, já agora explicas tu melhor do que eu, o que é o processo, porque nós estivemos a referir indireto. Falaste disso há bocadinho, mas... Sim. É a resposta à pergunta de como se transformar em pão. É a viragem do século XIX para o século XX, a explosão demográfica no mundo e a realização não vamos ter comida suficiente para alimentar as pessoas todas. As pessoas continuam a ter filhos e a reproduzirem-se, sem parar. A população mundial aumenta, os avanços da medicina também permitem aumentar a esperança de vida, mas nós não temos produção alimentar agrícola suficiente para alimentar as pessoas todas.
E aí percebeu-se que teríamos, se fôssemos capazes de aumentar a eficiência de produção. As pessoas têm que se desenganar. É muito bonito dizer que eu quero só comida da agricultura biológica. Claro, e é que não tem fertilizantes e pesticidas e herbicidas, e eu concordo tudo com isso. Tem uns rendimentos agrícolas, ou seja, aquilo que gera, sei lá, 1 hectare de uma plantação que não tem qualquer suporte da agroquímica, é muito inferior ao rendimento de 1 hectare plantado com o state of the art das descobertas que a agroquímica tem feito nestes últimos séculos. E por isso é que eu digo sempre, as pessoas que trabalham nas empresas que fazem agroquímica, crop protection, são os heróis que toda a sociedade civil pinta como vilões. Porque eles andam ali a trabalhar para aumentar 1% que seja o rendimento agrícola da produção do milho, e esse 1% pode fazer a diferença entre a população mundial ter que reduzir, ter que estagnar, ou nós conseguimos continuar a suportar o aumento galopante que a população vai tendo. Se bem que as previsões é de que vai aumentar até um certo ponto e depois começa lentamente a diminuir. E, portanto, percebeu-se que sem fertilizantes e adubos e todos esses tipos de compostos que auxiliam o crescimento das colheitas, não iríamos ter um aumento necessário na produção agrícola para conseguir alimentar a população. O que é que são os fertilizantes e os não sei quê? São tudo compostos de azoto. E o que se percebeu é um bocadinho o que se está a perceber agora, não é? Eu gosto muito de fazer analogias e à partes. Um grande problema nos dias que correm começa a ser a escassez de água. Paradoxo. Como é que é possível a escassez de água se 70% do planeta ou 70% do planeta está coberto de água? É porque essa água está numa forma... a analogia é perfeita, na verdade. Ocorreu-me agora, não é por estou a dizer, mas é mesmo muito boa porque é perfeita. Porque há ali montes de água, não está numa forma que nós a possamos usar. Entretanto, e a água é sempre a mesma, a quantidade é sempre a mesma. O que é preciso é retirar os compostos dissolvidos, sobretudo o sal, tem muito sal, aquela desalinação. A mesma coisa acontece quando se percebeu é preciso gerar compostos de azoto. Azoto é nitrogênio, não é a mesma coisa? Nitrogênio é a mesma coisa. Há ao pontapé. O ar que nós respiramos, na verdade, não é nem sequer é maioritariamente oxigênio. É maioritariamente azoto. N2. Portanto, é a molécula mais barata. É mais barata ainda do que a água. Porque a água eu tenho que ir a algures buscar. O ar existe em todo o lado. Não preciso ir à beira-mar ou à beira-rio. Portanto, neste momento, nesta sala onde eu estou, há milhares de milhões de moléculas de azoto. Está numa forma que eu não consigo usar. É um azoto gasoso. São 2 átomos de azoto ligados um ao outro com uma ligação tripla. É a ligação mais forte possível. Entre átomos de tamanho razoável. E o azoto que eu gostava de usar para fazer fertilizantes e adubos e não sei o quê, era um azoto, por exemplo, como amoníaco, que é só um átomo de azoto com ligações simples para 3 átomos de hidrogênio. E em vez de ter uma ligação tripla a um outro átomo de azoto, tripla, 3 ligações, substitui a tripla, é como se fosse outra bola. Substitui aquela tripla por 3 apostas simples, uma para cada átomo de hidrogênio, o NH3. Isso é o que existe naturalmente nas fezes dos animais. É isso? Em parte, sim, no guano. Lá está, guano. É muito, muito rico em compostos azotados, com, sobretudo não amoníaco, mas também nitratos e esse tipo de compostos. Mas os nitratos fazem-se facilmente a partir do amoníaco. Pega-se no amoníaco, oxida-se e aquilo vai sempre por aí adiante. E então o Haber-Bosch é isso. É o Fritz Haber, sobretudo, com o seu aluno Carl Bosch, que se metem mãos à obra num processo para lá perceber como é que se consegue transformar o azoto do ar em amoníaco. É uma reação dificílima. E como é que eles fizeram? Ou seja, são os catalisadores à base de ferro. Isso foi um breakthrough, não é? Foi um salto grande na própria química, não é? Mas para além do processo. Mas foi feito um bocadinho à bruta. É o tipo de descoberta do género... Eu não vou à procura de como é que isto se faz em condições de temperatura ambiente e pressão atmosférica. Eu vou forçar a molécula de azoto, porque eu sei que a ligação é muito forte, vou-lhe dar pancada, vou-lhe dar uma boa tareia, temperaturas elevadíssimas, pressões altíssimas, vou-lhe dar uma tareia, vou meter ali hidrogênio, porque se eu preciso de fazer NH3 e só tenho N2, preciso pôr uns Hs, não é? Portanto, deixa-me cá pôr uns Hs à força. É um bocadinho um processo, resulta e é muito bom, e é o processo que é utilizado hoje em dia, mas é um bocadinho um processo de força bruta. É um bocadinho a solução de eu não sei fazer isto de maneira elegante e bonita, mas eu preciso de fazer isto rapidamente porque senão vai haver problema, então vou fazê-lo, seja de lá como der. E como é que a temperatura, explica-me lá, para leigos, como é que a temperatura e a pressão contribuem para gerar esse processo? Sobretudo quando tu pensas uma ligação muito forte, a tripla, tens que quebrar completamente.
Senão não consegues usar os átomos de azoto. Portanto, no fundo, tu, se queres quebrar algo que dentro de si tem muita energia, tens que lhe fornecer ainda mais energia para compensar. No fundo, os sistemas químicos, como todos nós, fazem aquilo que lhes convém, e o convir ou não convir, a conveniência é medida em termos energéticos. Mais nada. Portanto, os sistemas vão sempre à procura de onde estão melhor do ponto de vista energético, onde há mais estabilidade. A ligação N-N não quer ir a lado nenhum. Porque ela é tão estável, porque é que ela há de se modificar, porque é que ela há de se alterar? Então, no fundo, é esta noção de tens que lhe dar uma grande tareia, tens que colocar aquela ligação em condições em que ela própria já não seja tão estável. E isso só consegues com um aumento de temperatura, que é uma forma de energia térmica, e com um aumento de pressão. A pressão, no fundo, percebe-se melhor quando eu explico a transição entre um gás e um líquido e um sólido. O que é um gás? Um gás, no fundo, é uma assembleia de moléculas que estão, sei lá, eu e mais 20 amigos no estádio do Sporting. Estou eu aqui, está o outro ali, está o outro ali a 10 metros, todos bem espalhadinhos um do outro. De repente pegas nesses 20 amigos e começas a encurtar as distâncias. Começas a reduzir o tamanho do estádio. De repente já não é um estádio, de repente é o pavilhão Atlântico. Depois já não é o pavilhão Atlântico, de repente é um anfiteatro do Instituto Superior Técnico. De repente já não é um anfiteatro, de repente é um café. De repente já não é um café, de repente já é a minha sala de estar. Depois já não é a sala de estar, de repente é a arrecadação. E aí tens 20 pessoas metidas numa arrecadação, é um bocadinho aquele exercício, como é que vai ter 20 pessoas no mini, não é? Começa a ficar um bocadinho apertado. Quanto mais tu apertas, menos graus de liberdade cada uma das 20 pessoas tem. No começo elas podem se mexer, podem gritar, podem andar à volta umas das outras, até se tocarem, demora imenso tempo. Quando vais reduzir as distâncias, elas começam a ter que ficar tipo sardinha em lata, enfileiradinhas, porque têm que maximizar a possibilidade de ocupar aquele espaço da melhor maneira possível. Depois de injetas energia, provocas com que elas embatam umas das outras. Exatamente. E, portanto, o aumento de pressão é isso. Quando eu estou a aumentar a pressão, eu estou a reduzir as distâncias entre moléculas. Eu estou a comprimir as distâncias do estádio do Sporting até às distâncias da arrecadação aqui de minha casa. E, ao fazer isso, as substâncias geralmente passam do estado de vapor ao estado líquido e do estado líquido ao estado sólido. Quando chegas ao estado sólido, os graus de liberdade são literalmente zero. Ninguém se consegue mexer. É mesmo o melhor empacotamento possível das 20 pessoas dentro, sei lá, provavelmente dentro de um mini, que até é mais pequeno que a arrecadação. Mais do que isso, não consegues comprimir. Há um limite de compressibilidade para a maior parte das substâncias. E, no fundo, é isso que se faz com o aumento de pressão. Se eu quero convencer estes átomos de azoto, desta molécula de azoto que é tão estável, a reagir com estes átomos de hidrogênio e esta molécula de hidrogênio, são ambos gasosos, eu preciso de os comprimir um contra o outro, até não dar mais para comprimir, e isso faz com aumentando a pressão. Portanto, se eu aumentar a pressão e aumentar a temperatura, geralmente eu consigo convencer até as espécies mais relutantes a reagirem umas com as outras. Então, mas espera, o aumentar a pressão é uma condição necessária, mas que não é suficiente, não é? Estás a colocá-los mais próximos, mas não a gerar a reação, não é? Se não teríamos essa reação geral, no estado sólido, não é? Isto é um bocadinho mais complicado, porque em geral é muito difícil aumentar a pressão mantendo temperatura constante. E também é muito difícil aumentar a temperatura indefinidamente sem aumentar a pressão. E nós vemos isso em casa. Tu consegues aumentar a temperatura da água até aos 100 graus, começa a ferver, tens ali a panela a pressão, consegues ter aquilo fechadinho, mas aquele vapor que está a formar, mais cedo ou mais tarde, vai querer libertar-se. Tu precisas ter um autoclave, não é? Aquelas coisas blindadas, para conseguir aquecer a água acima dos 100, 110, 120. Chega a determinada temperatura, tu tens mesmo que comprimir o líquido que lá tens dentro, porque senão não consegues. Aquilo quer expandir-se, não é? Sim. Era um bocado o princípio das locomotivas a vapor, não é? Exatamente. E já estavas calor e depois aquilo... gerava uma expansão de volume, e a expansão de volume é que fazia... Sim. Então, mas espera, desculpa estar a ser picuinhas com isto. Não, Denis, o nosso público tem que perceber. Para perceber isto, absolutamente. Não é? Nós forçamos estas moléculas a reagirem umas com as outras. O aumento da densidade coloca-as mais próximas e, portanto, tem condições de reagir, se nós quisermos. Mas depois o que é que a temperatura faz às ligações triplas, por exemplo, de modo a destruí-las ou a soltá-las? Não sei qual é o... A temperatura fornece a energia necessária às moléculas
para quebrar essas ligações. A molécula, em geral, não quer quebrar ligações a menos que lhe forneças energia. E porquê é que a energia faz quebrar as ligações? Porque as ligações, elas próprias, são uma forma de energy storage. De energia. Ok, claro. As ligações, no fundo, capturam energia e quando tu quebras uma ligação, tens sempre uma libertação de energia. Com o carro funcionar a gasolina, por exemplo, é algo do tipo que acontece, não é? A combustão nos motores... Ou no nosso corpo, do resto. É um quebrar de ligações. Ok, boa. Compreendido. Estamos aqui uma aula de química ao mais alto nível. Sim. Pois isto já pode ser quase um segundo curso. Exato. Este processo da Haber-Bosch é um bom exemplo até para falar um bocadinho da abordagem mais geral da química quando se trata destes problemas. Eu estava a pensar até do exemplo que tu davas das bactérias há bocado. Não é? Como é que um químico aborda este tipo de desafios? Quer dizer, tu tens um desafio qualquer, neste caso era o que tu descrevias há bocadinho, tinhas necessidades alimentares cada vez maiores e, portanto, tratava-se de arranjar uma maneira de adubar os terrenos com uma escala que até aí nunca tinhas tido. E foste por esse caminho da força bruta. Mas também poderias ter ido, digo eu, pelo caminho de mimetizar aquilo que uma bactéria faz, por exemplo, como falávamos há bocadinho. Não é? A chamada química biomimética, porque a natureza, eu acho que continua a ter as melhores lições para nos ensinar, sem dúvida. Apesar de muitas vezes ter lições que não são fáceis de aprender. Há um corpo de trabalho de investigação nos últimos 50, 60 anos que se dedicou a explorar a estrutura dessas enzimas, dessas bactérias que fazem esse processo e tentar reproduzir, mimetizar. O problema é que nem a estrutura das enzimas é completamente conhecida, porque aquilo não é bem... é uma estrutura bem mais complicada do que parece, nem nós somos capazes de replicar em laboratório todos os fatores que são necessários para aquela estrutura ter a eficiência que tem. Portanto, eu acho que ainda há ali uma grande parte, uma grande dose de mistério no como é que as bactérias realmente fazem aquilo, que desafia a sua acreditação. Vou ser muito sincero e dizer que aí sim estaria um Prémio Nobel da Química, provavelmente com alguma rapidez. Há alguém que consiga, e é um dos desafios, não é? Quem ganhou o Prémio Nobel em 2005, o Schrock, depois de ganhar o Prémio Nobel para a descoberta que fez, que foi catalisadores de metáxi de olefinas, escreveu um e-mail a alguém a dizer que agora o próximo Nobel ganho para os meus sistemas de ativação de azoto. É assim que se chama, ativação de azoto molecular. Porque ele é de facto das pessoas que mais avanços fez no sentido de conseguir transformar o azoto em amoníaco, que é a reação, o Holy Grail. E os melhores sistemas que ele tem, que foram publicados na revista Science, mesmo esses não chegam nem de perto nem de longe à eficiência dos sistemas das bactérias. Também porque a reação de conversão do azoto molecular em amoníaco é uma redução, o que quer dizer que alguém tem que se oxidar. Porque neste mundo, neste universo, ninguém dá nada a ninguém de borla. Não é? Sempre que fazes uma redução, é porque algures no mesmo sistema reacional, uma outra espécie sofreu oxidação. A oxidação e a redução vão sempre de mãos dadas. Não é? O que é que significa redução neste contexto? É o oposto da oxidação. No fundo são o yin e o yang. E portanto o sistema dele, pelo que eu me lembro, tinha um redutor, um agente de redução estequiométrico, um agente de oxidação, estequiométrico, que não era nada verde, nem eficiente, nem... Aquilo não tinha viabilidade em termos de aplicação à escala. Confesso que estou um bocadinho por fora da área, mas eu acho que já nem sequer é uma área de investigação assim tão aprofundada, precisamente porque se percebeu, acho eu, de certa forma, que não é pera doce. E os académicos, em geral, não gostam muito de fazer... Quer dizer, ninguém quer estar a investigar uma coisa durante 10 anos e depois chegar ao fim dos 10 anos e não ter nada para mostrar. As pessoas precisam, sobretudo nos dias em que correm, de gerar publicações, se possível de 6 em 6 meses, se possível ainda mais rápido, e para conseguir escrever proposals, para ganhar financiamento, não é nada fácil. Mas eu prometo que depois de terminar esta entrevista vou passar pelo menos uma hora a pensar se não haveria a melhor maneira de transformar ar em pão e tentar perceber o que é que tem havido de descobertas recentes, porque agora aguçaste-me a curiosidade em relação a se não haverá alguém a trabalhar nessa área neste momento. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45graus.parafuso.net/apoiar. Veja os benefícios associados a cada modalidade e como pode contribuir diretamente ou através do Patreon. Obrigado.
Há uma coisa que tu dizes no livro, que me lembraste agora com o comentário que fizeste. Tu dizes até a propósito do papel da beleza, se quisermos, ou da estética na química. E tu falas do conceito que tu chamas de economia atómica e que eu, se não te importares, prefiro chamar eficiência atómica, porque isto, como eu sou de economia, sou mais picuinhas com os termos. Acho que eficiência traduz melhor o conceito, que é basicamente tentar gerar uma reação com o mínimo de lixo possível, com o mínimo de produtos secundários, né, de componentes que não estão incluídas no produto final. E tu fazes um comentário muito curioso. Tu dizes, agora estou-te a citar diretamente do livro, tu dizes, uma das razões para isto ser difícil é que as reações atomicamente mais económicas, ou poderíamos dizer eficientes, muitas vezes funcionam bem a uma escala pequena e em condições muito específicas, mas não em larga escala como é necessário na indústria. O que é isto exatamente? Ou seja, o que é que muda com a escala que tu não consigas depois expandir uma determinada reação que funciona até em escala pequena ou em condições mais específicas? É uma boa pergunta. É, mais uma vez, passível de resposta com analogia. Porquê é que quando se faz um bolo à escala de um bolo com aquelas condições, aquelas quantidades, tudo corre bem, e depois decides, eu agora quero fazer 10 bolos, e tentas multiplicar tudo por 10, e não dá nada. nem sequer um sai em condições. Tem muito a ver com fatores que não são fatores, não é nada de desconhecido, precisa de ser investigado à parte. Fatores como coisas de física e engenharia. Como é que dois líquidos se misturam? Não é a mesma coisa misturar um cubo de açúcar dentro do café e ele dissolver-se, ou misturar um matacão do tamanho de 1 milhão de cubos de açúcar dentro de um volume semelhante a 1 milhão de cubos de café. Há ali muitos parâmetros de, lá está, mixing, mistura, de flow, de como é que as coisas fluem quando as quantidades são muito grandes. E como é que uma reação que em pequena escala funciona bem, porque em pequena escala várias destes parâmetros são negligenciáveis, quando tu passas a uma determinada escala, estes parâmetros atingem proporções brutais. Por exemplo, eu lembro-me de coisas como fazer uma adição de um reagente gota a gota, um líquido gota a gota a cair dentro de um outro líquido. Se cada uma daquelas gotas, de cada vez que cai, criar um aumento de temperatura de 1000 graus, dentro de um balão ou de um tubo de ensaio não te faz diferença nenhuma. Porque o aumento é muito localizado e é numa área muito pequenina. Mas se de repente fizeres um scale-up e tiveres uma gota que já não é uma gotinha, mas é um gotão, a cair dentro de um reator do tamanho desta sala, e se naquele momento em que aquele gotão caiu aumentou ali a temperatura a 1000 graus, pode ser o suficiente para a reação perder o controlo e por aí acima. São os desafios relacionados com o scale-up. Há muito quem faça investigação nesta área, que é o que se chama Process Research, que é precisamente tu compreender como é que as reações conseguem escalar e aumentar a temperatura. Quem já tentou fazer um bolo ou uma receita qualquer 5 vezes maior ou 10 vezes maior e falhou, sabe muito bem do que é que eu estou a falar. Não é nada que não seja resolúvel, mas é um desafio muito grande por si só. Sim, ou seja, no caso do... Voltando ao processo da Haber-Bosch, quer dizer, podíamos falar de outros, mas este, sendo ainda por cima dos mais importantes de todos, é um exemplo interessante para... Não é como eu digo, acho que escrevi isso no livro, 50% dos átomos de azoto dentro de cada um de nós vêm do processo Haber-Bosch. sim, dizes. Espantoso, não é? Sim. E portanto, tu poderias ter uma alternativa a este processo que consumisse, por exemplo, requeresse menos energia e se calhar até já traz, só que não é escalável. Sim. Mas se a tivesses e conseguisses demonstrar proof of principle à escala laboratorial, sobretudo o mais importante é a eficiência, não é? Eu acho que tinhas o suficiente para patentear, para publicar numa excelente revista e daí a uns anos estarias muito rico. Porque eu acho que esses problemas de fazer o scale-up, eu acho que hoje em dia há quem... resolvem-se. Tendo um processo desses, eu acho que há 100 empresas dispostas a trabalhar contigo para resolver o problema do scale-up. É um problema que se consegue quase sempre resolver. Sim. É engraçado porque isto tem algumas analogias com o episódio que eu gravei recentemente sobre energia de fusão nuclear, não só pelo processo de gerar energia, da pressão e temperatura, mas também por essa questão de que é de engenharia, não é? E a partir do momento em que tu sabes como o processo funciona, depois há uma série de desafios, mas eles são resolúveis, não é? Podem levar tempo e dar trabalho, não é? Exatamente. Mas uma vez descobrindo a parte fundamental, não é? Tu consegues resolvê-los. Pois é. E tu no livro dizes também que a descoberta que gostarias de ter feito, eu não sei se diz que mais gostarias de ter feito, se calhar isto é um acrescento meu, era a síntese do polietileno.
Ou seja, que é um tipo de plástico, não é? Porquê que dizes isso? Porque mudou o mundo. Não é? Quer dizer, há muitas descobertas que mudaram o mundo. O Haber-Bosch também mudou o mundo, mas essa mudou o mundo de forma muito tangível. Não é? Como é que um mundo em que tudo o que era suporte tinha que ser feito ou de betão, ou de madeira, ou de metal, e de repente aparecem os plásticos, e quem diz plásticos diz tudo desde os nanocarbon fibers, não sei o quê, que hoje são feitas as raquetes de ténis do Djokovic, como é que é? Nanotubos de carbono, não é? Que são... Tudo isso são materiais e descobertas da química dos materiais que vêm na sua base desse processo fabuloso de polimerização de um gás para gerar uma coisa que, pronto, pode ter os seus malefícios, mas que é um material muito bom para suportar, por exemplo, a água que eu estou aqui a beber nesta garrafinha de plástico, mas também tudo. Sim, o computador, não é? Os computadores que nós estamos a usar estão cheios de... É um material de suporte simplesmente fenomenal e que não tem paralelismo com a natureza. Uhum. Eu acho que é isso que é mais filosoficamente, que eu acho que é uma dimensão muito filosófica, o mais paradoxal é que se ficássemos só a aprender pela natureza, nunca teríamos descoberto o plástico. Porque a natureza não polimeriza etileno. Sim. Engraçado. Sim. Nem nunca há de fazer porque não tem interesse por isso. Com grande pena nossa. Porque se a natureza o fizesse, também teria certeza um processo para despolimerizar. Mais eficiente. Mais eficiente e teria um processo para despolimerizar. Claro, que agora nos dava jeito. Sim. Para ter estes problemas do excesso de acumulação de plásticos. Não tendo, quando se faz alguma coisa que não tem paralelo na natureza, também temos que lidar com as consequências sem paralelo. Exato. É bem pior, não é? Sim. Não foram desenvolvidas umas bactérias quaisquer que consumiam plásticos? Mas a questão é se isso tem relevância económica. Pois. Isso tem suficiente, porque o problema é mesmo, primeiro, é viável economicamente. Segundo, o que é que são os produtos que resultam da destruição desse plástico? Dar às bactérias para comer e não ganhar nada com isso é bom, tipo Madre Teresa de Calcutá, não é? Então fazemos aí uma colheitazinha, uma vaquinha para pagar as bactérias, mas no final ninguém ganha nada com isso. Tem que haver algum ganho, tem que se retirar alguma coisa, porque alguma coisa sairá. Eu diria, se as bactérias forem simplesmente capazes de cortar o polietileno em moléculas de etileno gasoso, acho que é capaz de ser o processo mais bonito, mas menos economicamente viável, porque o etileno não vale nada. Portanto, se calhar é mais uma questão de será que aquelas bactérias conseguem gerar coisas que sejam economicamente relevantes? E será que elas próprias, em termos da sua produção e da sua aplicação, se bem que há grandes avanços na biotecnologia, não? Cada vez mais há uma série de processos que a pessoa nem se dá conta que sem micro-organismos nunca nós, só com química, conseguiríamos lá chegar. Por isso, ou com a biotecnologia ou com química bruta, se calhar está ao estilo Haber-Bosch, desde que o que resulta vale a pena, não é? A questão toda é o que é que sai de lá. Se o que sai são moléculas pequenas que tenham um valor de mercado muito elevado, nem há problema de gastar 5% da energia do planeta. Depois, como o Haber-Bosch se vê, não é? Sim. Se a sociedade civil sobrevive gastando 5% da sua energia para formar amoníaco a partir de azoto e hidrogênio, é porque esses custos de energia compensam sempre a alternativa, que se calhar não é nenhuma. Portanto, é tudo uma questão, infelizmente, ou felizmente, se calhar é isso que obriga o gênio humano. Sem a capacidade de gerar mais-valia, não há processos químicos ou biológicos que sejam relevantes à escala. Porque ninguém dá nada a ninguém só para ganhar ar. E os plásticos que nós estamos a falar agora são outro exemplo de uma estrutura, neste caso não biológica, que usa, eu não sei se só ou maioritariamente, átomos de carbono enquanto estrutura, não é? Sim, é tudo baseado em átomos de carbono. Até o Teflon, que dá tanto jeito de nos dar as nossas frigideiras para serem antiaderentes, é claramente uma molécula baseada em carbono. O giro era eu conseguir pegar, aí sim, se eu conseguisse pegar no plástico, se tivesse um processo para pegar no plástico e transformar o plástico em gasolina, e não é impossível, porque o plástico, o polietileno, é uma versão muito, muito alargada de gasolina. Se eu conseguisse pegar nessa fita de uma extensão infindável e cortar essa fita em pedaços do tamanho certo, esse é que é o problema da gasolina. É que ele tem que ter o tamanho certo. Se os pedaços forem pequenos demais, saem gases. Se os pedaços forem grandes demais, não dá gasolina, dá parafinas e óleos que podem ter outro valor, mas não é a mesma coisa. Portanto, o ideal é quebrar aquilo com o tamanho certo. Se conseguisses fazer isso, tinhas aí... Fazias gasolina em laboratório. Então não era? A partir de lixo. Sim. Imagina o que era
As pessoas já estão ensinadas, estão bem treinadas para separar o plástico, não é? Já se conseguiu ensinar à sociedade civil que não se põe as garrafas de plástico no mesmo lixo dos outros lixos. Sim. Portanto, se conseguisse, a partir desse lixo que as pessoas, em princípio, até te pagam para vir recolher, gerar a gasolina que depois usas para alimentar os veículos, bolas, isso é que é. Isso é que é. E qual é que é o desafio aí? É teres a quantidade de energia necessária ou conseguires fazê-lo de uma maneira cirúrgica suficiente? É o cirúrgico. É o cirúrgico. Tem que cortar com o tamanho certo. É o problema de teres um cascol que tens que cortar quase ao milímetro, mas sem régua. Mas sem régua, sim. E sem tesoura. E sem tesoura, não é? E sem tesoura. A tesoura ainda, pelos vistos, não é o mais difícil. O mais difícil é a régua, porque assim que começas a cortar, podes cortar em todo lado e podes cortar todos os pedaços em pedaços ainda mais pequenos e esses mesmo em pedaços ainda mais pequenos, ainda mais pequenos, ainda mais pequenos. Sim. Eu estava a dizer que não tinhas tesoura, posso estar a usar a analogia má, mas a ideia que eu tenho é que tu estás mais a usar um martelo do que uma tesoura, não é? Não é? Estás mais a dar marteladas do que propriamente é mais a ver onde é que quebra, não é? Mas eu ainda acho que nos dias que correm há catalisadores capazes de fazer uma reutilização. Catalisador é o que gera a reação, não é? É o que promove a reação. Mas daí até terem uma coisa realmente aplicável à escala, vamos ver. Mas para lá caminhamos. Isso de facto era ótimo, que era 2 em 1, não era o que estavas a dizer há bocadinho, não é? Não reduzias as emissões de CO2. Pois, não reduzias as emissões de CO2, é verdade. Mas isso também, por exemplo, isto é uma coisa muito impopular de se dizer, que há uma série de pessoas que fizeram uma grande carreira às costas de desenvolvimento de reações para capturar CO2, não é? Pois se consegue capturar o azoto do ar, também se devia conseguir capturar o CO2. E são reações que têm validez, há uma validade, e há até um processo muito interessante que faz polímeros, faz policarbonatos. São materiais tipo espumas, não sei o quê, para estofos e revestimentos, a partir de CO2. É o único processo que eu acho que funciona bem à escala. Há uma série de outras coisas que estão publicadas, mas nada daquilo tem aplicabilidade, nada daquilo tem viabilidade, e sobretudo, cada vez que eu dei um grand proposal sobre fixação de dióxido de carbono, é assim que se chama, não é? Fixação da molécula de dióxido de carbono, que já tem um carbono, nem sequer é tão difícil assim de ligar com a química orgânica. Estive a falar com um colega que me disse, eu cada vez que leio um grant desses, digo, compare a eficácia do seu processo com a plantação de 1 hectare de árvores. Porque, pelos vistos, independente até da espécie de árvores, há árvores que captam CO2 à fartazana, dependendo disso, se calhar a solução nem é uma solução puramente da química, mas sim uma solução mais simples, mais convencional, mais ambiental, de ir à procura de espécies de plantas que sejam realmente muito boas nisso. Não é plantar qualquer planta, não é? Há certas plantas que capturam CO2 muito mais eficientemente do que outras. Nem sei quais são, faz ideia. Há uma série de espécies até ligadas às plantas da marijuana e do cannabis e não sei o quê, mas são variantes dessas plantas que são muito eficientes a fixar. Mas chatice, não ia dar duplo dinheiro a muita gente, não é? Então não era. Era um bom pretexto para fazer plantações. Eu acho que a agricultura está a voltar. Não era aquela coisa que era essencial, não é? O Abrabós é essencial, a agricultura é a base de qualquer população. Depois passou a ser assim o parceiro mal amado dos serviços, não é? A pessoa quer trabalhar nos serviços, quem quer trabalhar na agricultura. E estamos agora a chegar a uma fase da agricultura que eu quase lhe chamaria agricultura 2.0 ou 3.0, que é uma agricultura que é inteligente. Que não é só ir semear e recolher, é pensar o que é que eu posso semear para melhorar a qualidade do solo, o que é que eu posso fazer para além de comer. Porque qualquer colheita agrícola gera o fruto que se quer comer, mas também gera uma série de resíduos. Até que ponto é que eu não consigo reaproveitar os meus resíduos e transformá-los a eles também em coisas valiosas? Problemas ambientais enormes como, sei lá, a produção de azeite. Alguém me dizia no outro dia que a produção de azeite tem um problema enorme porque os resíduos gerados na produção de azeite são tóxicos. E as fábricas que fazem processo, as instalações que processam azeitona, acho que têm que estar muito longe das populações porque geram uns cheiros horríveis. Não sei se estás a par disso. Estou a par de experiência própria, porque há cidades em que se sente isso. É? Não sei, eu não sabia porque não tenho bem a noção. E, portanto, até que ponto é que... E a história tem a ver com a história dos termossos, de que eu tenho tanto falado, não é? Até que ponto é que estas coisas que cheiram mal ou não sei o quê não têm, do ponto de vista químico, algum valor se formos capazes de lhes dar o tratamento certo e de lhes extrair. Portanto, a agricultura não como aquela coisa de força bruta, de eu quero é retirar o meu produto alimentar e o resto que se lixe,
mas uma agricultura mais inteligente, com mais conhecimento de base científico, da dimensão molecular. O que é que está aqui nestes resíduos todos que eu ando feito para deitar fora e que se calhar podia reaproveitar? Sim. E do ponto, se tu conseguisses tratar os átomos como peças de Lego, resolvias quase todos os problemas, não é? É verdade, isso é que era o desejo da química. Sim. Eu digo quase todos porque provavelmente persistem alguns relacionados com a escassez de determinadas componentes, não é? Mas pelo menos aquilo, eu diria que a grande maioria tu conseguirias resolver, não é? É bem verdade. Nós estamos agora a falar dos plásticos e falámos há bocado da vida, isto é, dos seres biológicos, e falámos também a certo ponto dos hidrocarbonetos, ou seja, dos combustíveis fósseis. Sim. E de facto, como nós falávamos no início, o carbono está aqui em todo lado. E nós já falámos um bocadinho disto há bocado, mas não haveria alternativas? Ou seja, isto tem a ver com o quê? Isto tem a ver com o carbono ser de facto imbatível e sei lá, não haver outros elementos mesmo da mesma fileira como sei lá, o silicone que conseguissem fazer o mesmo? Ou tem a ver com a abundância, simplesmente? Com o planeta ter muito carbono? Eu diria com as duas, não é? Porque o silício, é assim que se chama o elemento por baixo do carbono, tem propriedades muito diferentes. Muito diferentes mesmo. Basta pensar que o CO2, que é um gás, no caso do silício, é CO2, é areia. Portanto, é uma estrutura completamente diferente. Dióxido de silício não é uma molécula, não é uma só molécula, é um polímero, porque aquilo não é capaz de se organizar de forma unimolecular, tem que se agregar e gerar cadeias. Espera, desculpa. Agora deste aí um passo que eu não entendi. Qual é a diferença entre uma molécula e um polímero? Eu pensava que um polímero era um conjunto de moléculas. Não, o polímero também é uma molécula. Pois, sim. É uma molécula enorme. Uma proteína também é uma molécula, não é? Também uma molécula é um polímero, no fundo. Polímero de aminoácidos. Portanto, o CO2 existe na forma monomérica. É só uma molécula. O SiO2, com silício, é um agregado Si oxigênio. Às vezes faz ciclos, às vezes fica só uma cadeia que nunca mais acaba. Aquilo tem uma forma muito irregular, mas não consegues ter a molécula de SiO2 só com estes 3 átomos. Não é possível, só com um átomo de silício e 2 átomos de oxigênio. Porque ela espontaneamente agrega e forma esse tipo de polímeros. Esse, por acaso, é um aspecto que nós não falamos. É um aspecto que tu falas muito no teu livro, que é da engenharia das moléculas. Ou seja, da forma que as moléculas têm. Eu confesso que era algo em que eu nunca tinha pensado. Não é? Eu pensava nas moléculas enquanto o conjunto de átomos, e no fundo dependia do conjunto de átomos que lá estivesse. Nunca me teria ocorrido que a forma fosse importante. Falas até das proteínas, da capacidade de elas se dobrarem. Sim, é? sim. Eu nunca tinha pensado nisso. Ou da história dos átomos de enxofre, quando se ligam, que fazem o cabelo ficar encaracolado. Exato. Mas isso é alterável em laboratório ou isso depende? Então não é. Há uma área de investigação muito interessante que se dedica precisamente a tentar mudar a forma das moléculas. E com isso, como é que tu me fazes a mudança de forma de uma molécula à escala molecular pode ter um impacto direto no aspecto macroscópico daquele material. Como é que faz isso? Aplicando muita energia. Acabei de dar a resposta. Aplicando muita energia para forçar essa forma. Há uma área de investigação, como é que ele se chama? Mecanoquímica. Que é mesmo isso. Se tu conseguires ter uma molécula... É um bocadinho uma mistura de física com química. Não é? Se conseguires ter uma molécula e ligares quase que... Pôres um gancho numa ponta da molécula e um gancho na outra ponta, sim, e com esses 2 ganchos esticares a molécula, sim, e se a molécula tiver espaço na sua estrutura para se esticar, porque se esticas demasiado, partes, não é? Claro. E o partir é quebrar ligações. Mas o que é que estás a fazer ao esticar? Estás a aplicar uma força. Aplicar uma força é comparável com dar energia. Portanto, é possível, então não é possível. Aliás, por alguma razão é desaconselhável as pessoas terem febre acima de determinada temperatura. Quando se tem uma febre, geralmente tens 38 graus, 39. Febres acima dos 39,5, febres de 40 graus, são muito perigosas e as pessoas têm que ir para o hospital, podem morrer. Porquê? Porque é a temperatura suficiente para as proteínas mudarem de forma. É a energia suficiente, este 1, 2 graus a mais do que a temperatura do nosso corpo. É energia suficiente, é energia térmica suficiente para convencer as proteínas a desdobrarem-se. E quando uma proteína se desdobra, é um dos grandes problemas da química de proteínas. Tu podes extrair uma proteína, mas tu quando a extrais, não é a mesma coisa que a teres em solução aquosa dobrada da maneira certa, porque é quando está dobrada da maneira certa que ela faz a função que tem que fazer. Quando tu a retiras do seu ambiente natural, ela não tem a mesma propensão, não tem razão nenhuma para se dobrar, ela desdobra-se. Uma proteína desdobrada é praticamente inútil.
Engraçado, nunca tinha pensado nisso. Eles chamam a desnaturação das proteínas. As proteínas desnaturadas, é como os filhos desnaturados, depois já não se conseguem naturar outra vez. Muitas vezes é difícil. Há uma área de pesquisa na química de proteínas que se chama protein folding. É como é que se consegue convencer proteínas a dobrarem-se da forma como elas estão dobradas em ambiente natural. E é isso que torna também muito difícil estudar a estrutura das proteínas. Proteínas é uma coisa fascinante porque, no fundo, aliás, é mesmo verdade, não é? A sequência dos aminoácidos que estão ligados uns aos outros é muito importante. Mas se aquilo estivesse só ligado numa cadeia aberta, não faz nada. Sim, não serve para nada. É indiferente ter o aminoácido A, ou B, ou C, ou X. É a maneira como aquilo permite à proteína dobrar-se, é a sequência que permite dobrar-se, dobra-se da maneira certa para... Chegas a 2 graus a mais do que a temperatura do nosso corpo, 3 graus a mais, proteínas começam a desdobrar, começas a perder a possibilidade de fazer certos processos que são essenciais à vida, e é isso que leva muito rapidamente. E provavelmente é muito mais fácil desdobrá-la, pelos vistos bastam só 2 graus, do que dobrá-la. Uma vez desdobrada, ela não se redobra tão facilmente assim. Foi. É interessante. Sim, engraçado. Estás a ver como a química afinal é... Sim, eu já estava convencido depois de ler o livro. É fascinante. Mas agora quem está a ouvir também fica convencido. É fascinante. Vou falar de algumas coisas dos outros capítulos do livro, da comida. Tenho umas dúvidas sobre isso. Os capítulos que dizem respeito à comida são interessantes até porque tocam em algumas dúvidas que eu sempre tive. Não é? Uma delas, por exemplo, tem a ver com aquilo que a linguagem comum se chama os hidratos. Não é? Quando as pessoas falam de hidratos, normalmente estão a falar de pão, arroz, massa, por aí. Não é? Que normalmente tem amido entre as componentes, é aquilo que os une. E a verdade é que aquilo na prática são formas de açúcar. Sim. E portanto, na prática, em certo sentido, nós estamos a comer açúcar. Não é? E, no entanto, para a maior parte das pessoas, isto soa estranho. E se calhar tem boas razões para soar estranho. A minha pergunta é essa. Não é? O que é que há de diferente é eu comer um prato de massa versus comer umas colheradas de açúcar? Os meus palpites são 2. E agora diz se isto faz sentido. Um é que, como a massa, sobretudo se for integral, são polímeros, não sei se estou a usar a palavra certa, são polímeros mais longos, portanto demora mais tempo a digerir, e isso do ponto de vista digestivo, pelo menos se a pessoa não quiser ganhar peso é interessante, e depois provavelmente estes, ou seja, o arroz, a massa e o próprio pão, trazem uma série de micronutrientes que não existem no açúcar. É isso mesmo. Sobretudo o açúcar refinado, não é? Quando se pensa no açúcar, pensa-se no açúcar refinado, que é uma coisa que não existe na natureza, não? Nós é que fizemos desta maneira. O açúcar tal que existe nos frutos e em muitos alimentos tem outro tipo de componentes porque vem sempre associado a outras coisas. O problema do açúcar refinado é que é mesmo só aquilo. Quando está a comer umas colheradas de açúcar, é só aquilo e não tem mais nada. Todos os alimentos são melhores do que qualquer comida refinada porque, como tu acabaste de dizer, contém uma série de micronutrientes que nunca na vida conseguirias recuperar. A tal história de, como eu digo no começo do livro, da mistura daquelas coisas todas que fazem uma maçã, mas se tu as pusesses todas num tubo de ensaio, não tinhas uma maçã. Sim, exato. E é isso. As tuas suposições estão perfeitamente corretas. É, por um lado, a maneira como os açúcares, as moléculas estão ligadas umas às outras, que reduz a velocidade à qual essas coisas são preparadas. Portanto, a tua digestão e a incorporação, a absorção dessas moléculas de açúcar é muito diferente do que quando comes não dá um spike. Exato. Como dá, disse muito bem, quando tenho um sobrinho pequenino, não habituaram a comer nada de chocolates, nem de açúcar, nem de não sei o quê. Cada vez que lhe dão um quadradinho de um chocolate qualquer, o miúdo fica durante uma hora quase e meia, voa, né? completamente louco, mas passado dos carretos. E pelo fim de uma hora e meia que ele passa. Portanto, o açúcar tem esse efeito de gerar grandes spikes na condição de glucose. Mas apesar destas diferenças, que são importantes, obviamente, do ponto de vista fundamental, aquilo no fim do dia vai ser açúcar em ambos os casos, não é? Sim, da mesma forma que do ponto de vista fundamental o nosso ar está cheio de moléculas de azoto. Não, claro. Não, o que eu quero dizer é que o que eu quero dizer com isto é que para o nosso organismo, a maneira como nós absorvemos, retiramos energia, é da mesma forma em ambos os casos. É mesmo. O que não é irrelevante, não é? Mas como é importante perceber, nós conseguimos sobreviver sem hidratos de carbono. Não conseguimos sobreviver sem proteínas. Porque não temos outra fonte de azoto, se não forem as proteínas dos aminoácidos. Enquanto a partir das proteínas, em caso de emergência, é possível fazer açúcar. E da gordura? E da gordura também. Há umas reações muito giras que transformam aminoácidos em... Então espera aí, o nosso corpo é capaz de, a partir das proteínas, gerar açúcar? Sim. Ou seja, nós poderíamos sobreviver, no fundo, comendo só proteínas? Sim. Não é um processo muito eficiente. Sim. Mas... pouco agradável, provavelmente, também. Pois, mas é perfeitamente possível. A partir dos aminoácidos, é uma reação de oxidação, que oxida aminoácidos. Lá está, ver-se livre do azoto é mais fácil. Quando não se o tem, é que não... Sim, exato. Não há mais onde buscar.
E tu falavas agora daquele exemplo da maçã, de poder ter os componentes da maçã em laboratório. Eu penso sempre, para mim é um puzzle não estar mais disseminada aquela comida, no fundo, uma espécie de ração humana, tal como nós temos para os cães. Porque não tem sabor nenhum, porque perdes todo o apelativo. É verdade, mas é só por isso ou é porque também é difícil? Porquê que os livros em versão eletrónica não substituíram completamente? Houve uma altura quando apareceu aquela coisa, posso fazer propaganda agora do Kindle, sim. que tu estás agora vai deixar de haver livros em papel. Então, Nuno, um belo exemplo. Eles não substituíram de facto. E eu próprio tenho um Kindle e de vez em quando passa publicidade e de vez em quando leio por lá, de vez em quando leio por livros físicos, porque continua, pode ser geracional, mas continuo a gostar desse lado. Mas, não tendo substituído, capturaram parte do mercado. É verdade. Mas ninguém come. Ração humana claramente não é um bom nome, não é? Mas ninguém come. Mas há uma série de empresas que eu sei. certamente têm anúncios no Facebook e não sei o quê, que tentam convencer-te e depois vais sempre aos comentários e vês que quem já experimentou diz que aquilo sabe a água de lavar pratos num dia mau. Mas é só por saber mal ou há alguma dificuldade? No fundo, a minha pergunta é essa. Há alguma dificuldade em conseguir capturar todos esses nutrientes e colocá-lo numa bebida ou numa... Não estudei isso ao ponto de perceber se em termos de valor nutricional é mesmo comparável ou não. Isso é uma pergunta que não estou equipado para responder. É bem possível que seja, mas não sei. Coloco perguntas nesse sentido. Eu acho é que a sensação organoléptica de comer comida a sério, epá, é muito difícil. Quando era mais novo, eu próprio dizia que queria ter... Todos nós fomos crianças à frente de um prato de esparregado com couves de Bruxelas e não sei mais o quê. É com os pais a dizer, agora ficas aqui sentado até acabares isso, e horas ali a sofrer, mas eu não quero. E nesse momento todos nós pensámos, quem me dera que houvesse um comprimido ou uma coisa que se pudesse comer facilmente e tinha os nutrientes todos. Não é possível em termos de quantidade, não é? Um comprimido pequenininho não pode conter tudo. Claro. E eu acho que é mesmo isso. Eu acho que perder faz tão parte de quem nós somos, dos seres humanos. Todos os filmes de realidades alternativas em que não há comida da maneira como nós a conhecemos, mas sim os quaisquer preparados, epá, sabem sempre tão mal a quem está a ver, não é? Sim. Porque perdes uma das coisas mais interessantes, para além de que, se bem que com a pandemia perdeu-se bastante, não é? Com o fechar das pessoas, mas perdes também uma coisa que é uma fonte de interação social enorme. Enquanto o livro não. O livro é uma coisa que se consome sozinho. E por isso mesmo foi mais fácil, assim gerando um produto que em termos de experiência seja minimamente comparável e que tenha vantagens. E tem vantagens, são claras, exatamente. não é? Porque em vez de ter que acartar com 10 livros, eu levo só aquele tabletzinho e tenho os 10 livros todos lá, até tenho 100, até tenho 1000. Já tens a mais em certo sentido, não é? Sem ter vantagens claras e tangíveis, não estou a ver sequer... Mas há de facto umas coisas, eu nem imagino quem é que consegue consumir isso. Porque já o pessoal do fitness e do bodybuilding consome os seus protein shakes e não sei o quê. Mesmo essas pessoas nunca prescindirão de uma grande maioria de comida a sério. Mas até, eu nem estava a pensar nisso, mas até poderia ser bom precisamente para aquele tipo de comida que não é prazerosa, digamos assim. Eu acho que nenhum de nós, pelo menos falo por mim, quer dizer, eu tenho algum cuidado com a alimentação e de certeza que não como a quantidade de vegetais que devia. Se calhar se eu tivesse um shot qualquer que tomava de manhã e que tinha parte desses micronutrientes, não seria má ideia. Se não fosse asqueroso. Mas mesmo que fosse, tapava o nariz. É? Eu acho que sim, não? Capaz de sacrificar por algo que fosse documentadamente bom. Acho que sim. Sabendo que a alternativa, podes não comer os vegetais todos que queres, mas a pergunta é interessante. Estás a referir-te numa questão de falta de tempo? Não, ou de não estava a pensar mesmo de vegetais? Também pode ser. Estava a pensar... Eu gosto de vegetais, portanto não sou um bom exemplo nesse sentido, mas estava a pensar... Há alguma coisa que tu não gostes de comer e que comas e que te obrigues a comer porque é bom? Por acaso acho que não. E eu acho que é uma pergunta que ninguém responde como sim. Porque não faz sentido. Sim. Se há alguma coisa que eu não gosto de comer, não vou obrigar a comer. Sim. Podes comer mais... Eu acho que como mais salada do que seria o meu steady state, né? o meu estado natural. Né? Sim. Eu compreendo a pergunta e se calhar tem alguma viabilidade e se calhar é um mercado que vai demorar um bocadinho até arrebentar. Mas eu acho que um dos grandes problemas da população mundial e da obesidade e não sei o quê é precisamente a demonstração de que as pessoas não comem mais do que aquilo que não gostam. Comem mais daquilo que gostam e daquilo que sabem. Exato. Claro. Portanto,
Será que tu resolves algum problema? Já é difícil dizer às pessoas não comas tanto chocolate, não comas tanto disto que te faz engordar e come só disto. Eu diria que a resposta era muito mais em como é que se transformam os alimentos que fazem bem em coisas saborosas. Alguém dizia no outro dia que as bolachas e os bolos e não sei o quê estão engineered para saber bem. Não para saber bem, para ter um sabor deliciosamente apelativo. E eu pergunto-me, não seria mais valioso para nós como sociedade fazer um engineering da comida que é saudável e que faz bem, para fazer também ela saber deliciosamente? Mas o problema é que tu aí terias que pôr lá as coisas que fazem mal. Será? Açúcar, sal e gordura, basicamente. E é só isso que faz as coisas saberem deliciosamente bem? Não, eu acho que é grandemente, né? Aliás, é o segredo. Qual é o segredo do McDonald's, por exemplo? É pôr sal, gordura e açúcar e tudo. Alguém no outro dia dizia que acho que li no Quora, não sei o quê, qual é o segredo dos chefes nos restaurantes? E a resposta mais votada era muita manteiga. Quantidades copiosas de manteiga. Claro. Porque os vistos o que eles fazem é molhos de manteiga, derretem manteiga em todo o lado e juntam quantidades enormes de manteiga depois de cozinhar, antes de cozinhar, durante o processo de cozinhar. E é com isso que a maior parte dos pratos salgados ficam, e os doces também, sim. Ficam com um sabor delicioso, tipo restaurante. Claro. Portanto, se calhar é verdade. Mas também já começa a haver produtos substitutos de manteiga e de não sei o quê, que são completamente vegan, que eu devo dizer que aqui em alguns casos engana a grande. Né? Vi um daqueles queijos frescos, tipo Filadélfia, não sei o quê, completamente feito de vegan, que é tudo carboidratos, não tem proteínas nenhumas, sim. Mas aquilo sabe exatamente. Portanto, eu acho que até não será assim tão difícil de fazer um engineering de comida para enganar os nossos sentidos, não é? Já é um passo em frente. Mas tu tens as gorduras trans, não é? Tens as gorduras vegetais que, no fundo, se conseguiu criar... Mas continuam a ser gorduras. Continuam a ser gorduras, era o que eu ia dizer. O que eu estou a dizer é uma manteiga que não tem proteínas, não tem... que é, no fundo, que é só o carboidrato e só a gordura. Ou uns queijos que não têm origem animal nenhuma. Eu acho isso notável. E isto é mainstream. Neste momento já é mainstream. Aliás, a minha mulher adora. Compra isso e ela adora-me sempre. Porque eu penso, isto afinal não é queijo nenhum. Mas sabe como se fosse aquele queijinho bom. E não tem a mesma composição de um queijo? Ou seja, a mesma isto é, não é da mesma origem, mas não tem... Não? A composição é completamente diferente. Aquilo tem zero proteína. Tem zero proteína? Tem zero proteína. Hás de ver aquelas coisas, eu não vou dizer a marca, mas aquelas coisas que andam para aí naquela secção dos veganos, mas em todos os supermercados de todo o mundo. Já vi isso em Portugal, já vi isso nos Estados Unidos. Há ali uma secçãozinha daqueles produtos de substituição, já nem sequer são muito caros, e não é de origem animal, e hás de ver o rótulozinho na parte de trás. Uma das coisas que eu acho mais fascinantes no mundo em que vivemos, sobretudo para quem não gosta de química, é que tu podes, em qualquer coisa que compres em qualquer supermercado, virar para aquele rótulozinho e ter uma descrição: por cada 100 gramas disto consomes não sei quantos gramas de proteína, não sei quantos gramas de carboidrato, não sei quantos gramas de gordura. Hás de lá ver quanta proteína aquilo tem. Não tem nada. Sim. Não, ainda bem que falas disso, porque eu tinha uma pergunta que me esqueci de fazer que estava relacionada com isso. Até te falei disso no outro dia, quando falámos ao telefone. Nós não falámos da lactose, é um açúcar. Pois é. Também. Formalmente, sim. Formalmente é um açúcar. E hoje em dia já existe leite sem lactose. Pois é. E eu no outro dia, até foi depois de ter lido o teu livro, e portanto inspirado pela leitura do livro, vi na prateleira do supermercado um leite sem lactose e peguei no leite sem lactose e no leite normal e vi o rótulo. Bem, estava à espera que o leite sem lactose tivesse provavelmente menos calorias e sobretudo menos açúcar. Mas não, tinha exatamente o mesmo, que me deixou curioso. Será que eles substituem a lactose por... Pelo que eu percebi e que eu me lembro, o que é feito é o mesmo tipo de leite, que continua a ser leite de vaca. Sim. Não há problema nenhum. O que os fabricantes fazem é que adicionam uma enzima chamada lactase durante o processo de tratamento daquele leite. E o que a lactase faz é quebra a lactose, porque a lactose é um dímero, são dois açúcares ligados um ao outro. Portanto, quebra a ligação, e uma vez quebrada a ligação já não é lactose, são os açúcares. A composição global em termos de carbohidrates tem que ser a mesma, ou muito parecida, porque tu não retiraste nada. Sim. Tu só decompuseste sim, nos seus componentes essenciais. Não, e faz todo sentido, na verdade, e por isso é que aquilo é doce. Porque basicamente passou a ser mais doce porque provavelmente até o teu paladar sente mais por estar... Há alguns que a removem mesmo porque fazem passar o leite sobre um leito com essa enzima lactase. Sim. Ou que separam mecanicamente. Até é possível, acho que é possível, mas acho que é muito caro. Separar mecanicamente a lactose do resto do leite. Fazer uma filtração com uns filtros especiais que só retêm a lactose e deixam passar o resto tudo. Mas eu acho que esse não é tão doce, mas deve ser bem mais caro. Sim. Exato, boa. Olha, Nuno,
Terminamos com a tua sugestão do livro. Não sei se é um ou são vários. São vários. Eu sou grande fã do Malcolm Gladwell e gostei muito do livro dele chamado Blink. Também gostei muito do livro dele chamado The Tipping Point. E agora estou a ler um livro dele chamado Outliers, que é um livro espetacular, que desmistifica um bocadinho aquelas pessoas que nós achamos que são génios. Exato. E que, não sei, provavelmente já viste o livro, não é? Sim. Nós achamos que têm um dom especial ou um talento qualquer e o gajo reduz aquilo tudo ao ponto base, com toda a razão, que é, para ser muito bom em alguma coisa, tem que se passar imenso tempo a trabalhar essa coisa. Sim. E tem que se nascer na altura certa, não é? Nascer na altura certa, no caso dos esportes, não é? Exato. Mas no caso... Não, eu estava a pensar até, eu acho que ele dá o exemplo do Bill Gates, não é? Nasceu no ano certo, no sítio certo. Exatamente. Para estar na escola certa, que tinha acesso a computadores naquele momento, mas ele vai até ao ponto de mostrar quem eram os grandes milionários no século XIX e no começo do século XX nos Estados Unidos, e que 9 dos 50 milionários, 9 das pessoas, das 50 pessoas ou 100 pessoas mais ricas de toda a história nasceram nos Estados Unidos entre 1800 e não sei quantos e 1800 e não sei quantos. Sim. Que é aquela um momento excepcional. Ou desmistifica a forma de, e com toda a razão, nós achamos que o Mozart é um talento inato. Foi a parte que mais me marcou, até como músico. Sim, pois tu tens o treino de piano. E ele explica que sim, mas, por exemplo, os concertos para piano de Mozart, os primeiros, ele escreveu para aí uns 30, mas os primeiros 8 são obras medianas. E é verdade, e quando a pessoa as ouve, percebe que são obras, não é mau, mas não é o... E a partir do concerto número 9, que é o primeiro, é o Janome, é o primeiro que é reconhecido como uma obra-prima. E ele faz a conta, desmistifica aquilo e diz, os primeiros concertos ele escreveu quase copiando concertos que o pai dele trazia escritas por outras pessoas na Europa, e ele teve a sorte de ter acesso a bibliotecas que tinham essas coisas todas, e ele copiou, fez tipo copy-paste de coisas diferentes, gerou uma peça nova, e com isso aprendeu o suficiente ao fim das tais 10 mil horas. E quando ele chega ao concerto número 9, tem as tais 10 mil horas de trabalho. Eu acho esse livro fascinante, mas estou também a ler uma série de livros agora de leadership, em grande parte porque eu vivo num ambiente académico em que eu acho que falta muito leadership. As pessoas não têm noção, não são treinadas para isso. É um bocadinho learning by doing, e geralmente learning by doing com péssimos exemplos. Sim. Portanto, falta muito conhecimento do que é preciso para liderar pessoas e para gerir uma organização de forma eficiente. E aí recomendo os livros do Simon Sinek, que estou a ler, ainda não acabei, mas já estou vidrado. Um deles, Start with Why, que está aqui mesmo ao meu lado na mesa, e o outro que tenho em casa, Why Great Leaders Eat Last, que faz-me lembrar um bocadinho a época dourada do José Mourinho, se terminamos aqui com uma analogia ao futebol. O José Mourinho já não é o mesmo José Mourinho que era no começo do século XXI. Uma grande parte disso vinha, primeiro, de fome de vencer, e segundo, ele era o primeiro a chegar ao treino, 1, 2, 3 horas antes do treino, e era o último a sair do treino 1, 2 horas, 3 horas depois de ter terminado. E essa vontade de fazer o trabalho de casa e o trabalho de base sem delegar necessariamente em assistentes é uma componente fundamental de quem lidera com muita eficiência. E o sacrifício que está associado também, não é? Porque no fundo ninguém é líder, ninguém é aceito como líder pela sua organização só com base na competência técnica. É um grande erro dos grandes líderes chegarem a um determinado ponto e pensar, eu não preciso de fazer mais nada porque as pessoas reconhecem a minha competência, eu sou tão melhor que os outros que eles naturalmente reconhecem a minha liderança. Não. Aliás, isto acho que é uma falácia a que todos os grandes líderes, provavelmente, mais cedo ou mais tarde, não serão é tentador, não é? Parar de fazer aquele trabalho de casa, aquele trabalho de sapa, de base, é um grande perigo. E como, de qualquer maneira, em ambiente académico, eu lidero um grupo de investigação de 30 pessoas, lidero um instituto de 70, o dean, o decano da nossa faculdade, lidera uma faculdade com 2.000, o reitor lidera uma universidade com 90.000 alunos, e assim, and so on, tudo em ambiente académico se resume a eficiência de liderança e eficiência da organização. Boa maneira de terminarmos. Nuno, como eu calculava, foi uma ótima conversa. Gostei imenso, foi mesmo bom. Obrigado. Este episódio foi editado por Hugo Oliveira. Visitem o site 45graus.parafuso.net/apoiar para ver como podem contribuir para o 45 graus
através do Patreon ou diretamente, bem como os vários benefícios associados a cada modalidade de apoio. Se não puderem apoiar financeiramente, podem sempre contribuir para a continuidade do 45 Graus, avaliando-o nas principais plataformas de podcast e divulgando-o entre amigos e familiares. O 45 Graus é um projeto tornado possível pela comunidade de mecenas que o apoia e cujos nomes encontram na descrição deste episódio.